Olá pessoal, hoje eu vou mostrar uma coisa bastante interessante para vocês, uma ferramenta muito útil, interessante. Por exemplo, como recuperar uma imagem como esse tipo aqui, que está bem distorcida, literalmente foi feita nas coxas, né? Esse foi um amigo meu que fez um relatório e me mandou as fotos provavelmente tiradas de celular. Então nós vemos que não tem uma qualidade muito boa, está distorcida, está com cor azulada. E o que eu preciso é, por exemplo, transformar essas fotos num PDF ou de alguma forma melhorar elas para colocar no relatório ou para guardar. Bom, não vai ter como fazer muito milagre, mas dá para melhorar bastante isso aqui, né? Em relação a algumas características, essas aqui, por exemplo, são diferentes em relação a uma outra. Essa aqui, por exemplo, não está totalmente completa. E mais pra frente a gente vai fazer uma correção que precisaria ter uma certa referência em relação aos pontos aqui, né? Para ela ficar perfeitamente quadrada ou quase isso, né? Mas dá para contornar e eu vou ensinar na hora que a gente tiver em ponto de fazer isso. Aqui tem um outro exemplo. Esse exemplo, a folha está torta, né? Então não é uma distorção linear, então provavelmente a gente não vai ter o mesmo sucesso se fosse fazer com isso aqui, né? Bom, vamos para lá então. O programa que eu costumo utilizar para fazer isso é o PhotoXX. Essa é uma versão beta. Está atualmente beta, mas muito provavelmente vai estar estável essa versão. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma correção trapezoidal, que é deixar, na verdade, essa imagem com a perspectiva reta, né? Bom, para isso, eu vou vir na opção curvar e correção trapezoidal. O programa que me instrui a escolher 4 pontos de referência, ou seja, aqui como o caderno é grosso, então ele tem uma certa planaridade, então você teria que escolher esses 4 pontos do plano como referência aqui para ele fazer essa correção. Como nesse caso aqui tá fácil de fazer, poderíamos fazer aqui. Em casos onde não tem essa borda, por exemplo, foi cortado aqui nessa região, nós poderíamos, por exemplo, utilizar as linhas do caderno que também estão no plano. Então serve da mesma forma como referência para nós. Vou escolher aqui os 4 pontos, aplicar. Beleza, já deu uma corrigida, está com aspecto basicamente quadrado, não está perfeito, ainda dá talvez para melhorar um pouco o alinhamento, rotacionar, mas está ótimo. Poderia redefinir, mas por enquanto está suficiente. Segunda coisa que eu vou fazer é corrigir esse balanço de branco. Ele está bem branco aqui, está bem azulado, aliás, então eu vou escolher aqui cor, balanço de branco e clicar em qualquer área branca aqui dessa página, de preferência a área mais branca que tiver. Então eu vou colocar por aqui, por exemplo. Aí já deu uma cor mais avivada, mais branca. Ok. Segunda coisa que nós podemos fazer é a terceira, aliás, né? Já fizemos 2. É melhorar as condições de brilho, né? Em alguns cantos, muitas vezes, como essa parte aqui, fica um pouco mais sombreado ou com menos sombra nas imagens. Para fazer esse tipo de correção, a gente vem aqui em brilho, aliás, retocar, curvas de brilho. Bom, vou demonstrar basicamente como funciona aqui. Essas retas são retas de referência. Aqui nós estamos mexendo na área de baixo apenas, modificando o brilho da parte de baixo da imagem, aqui dessa lateral e aqui dessa lateral, certo?
Então nós queremos focar mais nessa região. Podemos aumentar um pouco a parte de baixo e um pouco essa aqui da lateral. Não dá para fazer grande milagre, mas já dá uma melhorada. Poderíamos mexer aqui, por exemplo, mais na área do centro, né? Mas aqui não tem necessidade. Aqui o que nós queremos é mais isso aqui mesmo. Ok. Bom, já que o aspecto já está quadradinho, nós poderíamos aqui rotacionar ou aparar bordas. Dependendo, é mais interessante rotacionar antes de recortar. Isso porque na rotação, às vezes, você pode perder um pouco de área útil, né? Então vamos entrar aqui na rotação. Tem umas linhas de grade aqui para já nos guiar, nos ajudar. Não tem muito o que fazer aqui. Ela já está basicamente alinhada. Correção aqui não é tão necessária. Pronto. Agora nós vamos ali na mesma parte, imagem, aparar bordas. Temos que selecionar a área útil da imagem e aplicar. Pronto. Agora, uma outra coisa que pode ajudar é transformar essa imagem em tons de cinza. Isso pode ser bastante útil para comprimir, para fazer essa imagem ficar menor. Se você for fazer um documento que tenha muitas imagens, por exemplo, é interessante que seja um documento pequeno, para você poder mandar por e-mail, etc. E isso nós vamos fazer aqui na opção cor, modo de cores. Nós temos aqui cor negativa, sépia, coisa que se usa quando você está trabalhando com fotos, né? Mas nós vamos aqui na preto e branco positivo, nessa opção. Pronto. Podemos aplicar um reparozinho, aguçar ou reduzir ruído, alguma coisa. Eu prefiro não mexer muito, mas um realce voodoo, por exemplo, essa opção pode melhorar a tonalidade do preto. Mas de forma mais genérica, o que se costuma ter mais sucesso é brincar com o brilho dela aqui, selecionar a parte mais cinza e transformar isso em branco, ou seja, basicamente mexer no contraste dessa imagem. Para isso nós vamos no menu retocar, brilho e cor deste menu aqui. Bom, como eu disse, cada região dessa aqui mexe numa tonalidade, né? Se eu mexer mais aqui, eu estou mexendo mais nos tons claros. Se eu mexer nessa extremidade, eu estou influenciando mais os tons escuros. E no meio, logicamente, mais os tons de cinza. Então, aqui eu posso usar para subir de maneira geral, maneira uniforme. Deixa eu dar uma mexida aqui para ver qual que seria a melhor opção. Eu não posso subir muito o brilho, porque senão eu vou perder cor, eu vou perder informação dessa imagem. Mas eu posso subir de uma forma que não perca informação e que tira bastante parte do ruído, tira partes inúteis, sujeira de fato. E eu vou dar aqui pronto. Essa edição já está suficiente. Bom, como você vê, já está mais ou menos como deveria ficar. Ainda poderíamos melhorar algumas coisinhas, por exemplo, tirando coisas erradas, tirando essa sujeira desse tipo. Esse programa não é focado nesse tipo de edição, mas ele tem uma forma de você colocar uma extensão, um atalho para subir essa informação aqui para um outro programa que tem essas características, essas ferramentas, e depois você salva e volta. Então é isso que eu vou
mostrar como se faz agora. Eu vou salvar aqui, para caso aconteça alguma coisa eu não perder o que eu já fiz. E eu vou, por exemplo, extensões, editar extensões. É através desse menu que você vai colocar esse atalho para abrir esse programa adicional, certo? Ele pede aqui o nome do menu, vai ser um nome qualquer que vai ficar aqui nesse menu, e pede o comando. Esse comando aqui é o comando que se utiliza para abrir o programa. Eu vou entrar aqui no terminal só para conferir como é que eu inicio o programa. Por exemplo, o Color Paint é um programinha parecido com o MS Paint, é bastante interessante, dá para brincar bastante. Se você não souber como é o nome, você pode simplesmente vir aqui no menu mesmo, achar o seu programa aqui e verificar o atalho, como é que ele é aberto. Por exemplo, o Inkscape, o Color Paint. Eu posso vir aqui, propriedades, nesse menuzinho eu posso ver aqui qual que é o comando que faz para iniciar ele, certo? Ok, então vou colocar aqui Color Paint, não precisa muito segredo, que eu poderia colocar só letra maiúscula, tanto faz. Adicionei. Eu vou precisar aqui para reiniciar o programa, para que essas atualizações sejam válidas, mas como eu já tenho uma extensão aqui colocada do Pinta, um outro programinha, eu vou utilizar ela aqui para não ter que sair, para demonstrar essa opção, essa função. Então vou clicar aqui em Pinta, me abriu aqui a mesma imagem, naquela mesma situação, naquele mesmo ponto, nesse programa, o Pinta, é um outro programinha interessante, e que roda também em Linux e Windows. Bom, o que eu posso fazer aqui é selecionar um quadrado e cobrir a área indesejada aqui, a sujeira, por exemplo, com a cor branca. Isso aqui vai poder economizar uma tinta se você for imprimir, ou deixar a imagem um pouco menor, se a sua intenção for guardar isso aqui da forma que seja, um PDF ou em forma de imagem mesmo. Estou aqui cobrindo uma parte que não interessa, que é a sujeira. Tá bom por enquanto. Bom, feito as edições, você salva, ele vai salvar num arquivo temporário, na verdade, .tif. Salvar, e na hora que você fechar, essa informação vai estar aqui atualizada novamente no PhotoXD de maneira automática. Então não necessita sair do programa, salvar e abrir novamente. Ok, então era isso que eu tinha mostrado por enquanto. Vamos só reiniciar aqui para ver se funcionou. Ele está pedindo para salvar. Eu vou logicamente manter, salvar. Não tinha salvo. Beleza. Abrindo a mesma imagem aqui, conferir essa extensão. Agora já tem a extensão Color Paint. Poderia entrar aqui no Color Paint e ali a mesma imagem está sendo editada agora no Color Paint. Da mesma forma, funciona da mesma forma. Qualquer edição que eu fizer aqui, eu salvo, fecho, a informação vai ser atualizada aqui para o PhotoXD. Bom, uma outra coisa interessante mostrada do PhotoXD é as suas funções de redimensão, né, e de edições em massa, na verdade. Como vocês podem ver aqui, a imagem não estava sendo mostrada por conta do tamanho, aqui cerca de 2 megas. A maioria dos sistemas não mostra, essa aqui é um pouco menor, então ela já mostra um thumbnail, né, uma miniatura. A maioria dos sistemas não mostra essas imagens grandes por questões de processamento. Isso aqui ia custar muito para o processador, ia ficar um sistema pesado, né? Então, uma maneira de editar essas fotos aqui e diminuir o peso delas pelo PhotoXD mesmo, é usar as ferramentas de edição em lote,
Você vai achar aqui em ferramentas, menu ferramentas, converter, redimensionar em lote. Descartar. Bom, aqui nessa funçãozinha você vai selecionar os arquivos. Geralmente ele lê já do diretório, ele já abriu aqui a opção de galeria. Eu vou aqui adicionar todos porque eu quero colocar todas essas imagens aqui numa dimensão única. Na verdade eu nem vou mexer muito na dimensão dela. Só de eu fazer esse processo aqui de ressalvar, ele já vai diminuir um pouco o peso dela, porque ele costuma aplicar os algoritmos de JPG de compressão de dados, né? Então eu vou fazer aqui, substituir os originais. Então, já está salvando. Completou. Ok. Se eu sair do programa agora e der uma atualizada aqui, já estou vendo as miniaturas de todas. Isso porque uma imagem que antes era 2 MB, agora tem 1,5 MB, 1,4 MB, em média aí, sem perder qualidade, sem modificar a dimensão dela. Ok. Para demonstrar agora a parte de como converter imagens em PDF de maneira muito simples, eu já deixei algumas imagens aqui preparadas. Não foram feitos grandes milagres aqui, mas já melhorou bastante o aspecto. Já pode ser enviado, por exemplo. A minha intenção é deixar isso documentado aqui. Isso aqui foi dado um relatório de eletrônica. Deixar isso aqui como PDF para um futuro. Se eu precisar, eu vou buscar. Certo? Eu vou abrir aqui o terminal. Nessa página. Está aqui nesse mesmo path, nesse mesmo diretório, certo? E eu vou rodar o comando aqui convert. Esse convert é um aplicativozinho linha de comando, obviamente, que lê vários tipos de arquivo de entrada e converte para vários outros tipos de arquivo de saída. Aqui eu estou colocando como entrada todos os arquivos JPG dessa pasta, desse diretório, e quero que ele converta tudo isso num arquivo chamado images, na verdade, .pdf. Ok. Já sabendo disso, que essas imagens iriam entrar aqui, eu já renomeei elas de forma conveniente, como números, para elas saírem nessa ordem. E vou rodar esse comandinho aqui para ver o que acontece. Ok, já foi gerado aqui um arquivo de imagem, de PDF, aliás, através dessas imagens. Já está tudo ok, ó, muito legal. Foi realmente bem fácil de fazer isso aqui. Bom, aqui nós temos uma coisa interessante, né? Uma imagem que estava pequena, a dimensão dela é pequena, ela fica como uma totalidade da página, né? A gente for olhar aqui a resolução dessa imagem. Cadê? É essa aqui, se eu não me engano. Eu vou abrir com o View. Ela tem 731 pixels, né? As outras imagens têm 2.000 e tantos pixels, né? Por isso que ali ela ficou bem reduzida, né? Um tamanho bem reduzido, né? O que vai acontecer se eu mandar imprimir dessa forma aqui? Isso aqui é uma página total, né? Então, imaginando que isso aqui seja uma folha A4, ela vai sair nessa proporção aqui, ó, do tamanho da folha da página do PDF. Então tem que tomar cuidado aí. Se você desejar que todas essas páginas aqui fiquem do mesmo tamanhozinho, nós podemos ver que tem uma diferençazinha. Você tem que buscar colocar as imagens na mesma resolução, no mesmo tamanho, em pixels, né? Aí você vai conseguir deixar isso aqui bem uniformezinho, bem certinho. Para imprimir, não tem muita diferença. Eu já fiz o teste, eu imprimi e você vai sair realmente, como eu falei, isso aqui representa de fato uma página, por exemplo, a mais comum A4, vai sair como se você estivesse visualizando isso aqui.
Só que essa aqui vai ficar realmente enorme, né? Esse D aqui vai consumir, sei lá, uns 10 a 20% do tamanho da página. Se você não desejar que isso aconteça, você tem que vir e editar essa imagem para ela ficar num tamanho mais cabível, vamos dizer aqui. Vou fazer um teste aqui, eu vou abrir aqui no Color Paint. Vou aumentar o tamanho dela aqui só para a gente comprovar aqui o que eu estou dizendo. Bom, aqui já dá para exemplificar, tá legal. Salvar com o mesmo tamanho. Ok. Salvar. Beleza, vamos conferir se... Beleza, é isso mesmo. Vou deletar isso aqui. Vou voltar aqui no meu prompt de comando e vou rodar o mesmo comando da mesma forma. Vamos ver como é que isso vai sair. Ok. Aqui o Images. Olha só como ela já saiu diferente, né? Agora, se eu for imprimir, ainda está pouco, né? Mas ela já vai sair nessa proporção aqui, um pouco mais parecido com essas últimas aqui. Ok, era isso que eu queria demonstrar. Espero que tenham gostado.